Bom dia, boa tarde, equipes educativas. É um prazer muito grande estar aqui, na verdade, mais uma vez, só que agora aqui gravando para vocês um vídeo, que muitos usarão aí nas suas jornadas pedagógicas neste mês de novembro. E eu, Paula, formadora aqui da DIPED, da Dressel Mateus, venho dialogar um pouquinho com vocês e acrescentar um pouco mais aqui nos nossos processos formativos as relações de gênero no dia a dia das nossas unidades e auxiliá-los no que se refere às relações de gênero como uma forma de tratamento, mas principalmente como uma maneira de olharmos para os nossos bebês e crianças a partir dessa perspectiva também, e de que maneira que isso aparece lá nos nossos registros. E aí, para iniciar, eu gostaria muito de abrir aqui com uma epígrafe, que dá um tom importante do que será essa nossa fala aqui hoje, essa nossa colaboração. De fato, o poder produz. Ele produz real, produz domínios de objetos e rituais de verdade. O poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma positividade. E é justamente esse aspecto que explica o fato de que tem como alvo o corpo humano, não para suplicá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo. E essa então é uma epígrafe aí de Foucault, para que a gente repense de que maneira que nós estamos lidando com as relações de gênero nas nossas unidades, numa perspectiva que não seja aquela que por vezes a gente trouxe ali ao longo da vida e que temos também como certo. É uma outra forma de repensar essas práticas e dessa maneira permitir que os bebês, essas crianças, tenham a liberdade de desfrutar, de apreciar, de fruir dos espaços sem as barreiras impostas pelas condições, culturalmente, por vezes construídas na perspectiva do que se espera, da expectativa, portanto, do menino e da menina. O currículo da educação infantil, que traz aí uma rica contribuição sobre as relações de gênero, traz também para a gente ali, na página 51, um excerto ali bem importante para que nós passamos a refletir sobre essas relações. Romper o silêncio sobre a normatividade daquilo que podem ou não podem fazer meninos e meninas é um modo de romper com preconceitos como aqueles que afirmam que meninos são mais barulhentos e meninas mais silenciosas, que as meninas preferem brincar paradas e meninos gostam de correr, etc. É preciso reconhecer que há muitos modos de ser menino e menina, e essas regras não devem definir os modos como as pessoas se constituem. Exatamente como nós tínhamos falado agora há pouco. Então, quando nós estamos, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, pensando de que maneira que eu vou transpor essas barreiras de gênero, eu preciso primeiro entender que há, por vezes, também um silêncio em torno dessas relações, porque a gente concebe, principalmente dentro da faixa etária que a gente atende ali na educação infantil, uma ideia de que não se tem nenhum tipo de camada ali naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente pensa na nossa prática pedagógica, no nosso fazer pedagógico, nas relações de gênero. E tudo tem, porque nós tínhamos falado agora há pouco e vamos relembrar, Estamos trabalhando com a ideia de que temos expectativas do que é ser menino e menina. E romper esse silêncio e perceber que essas relações são permeadas, por vezes, por maneiras de conduzir com muita intenção, que é algo que é muito caro para nós ali no nosso fazer pedagógico. Qual é a nossa intenção ao estabelecer alguns regramentos e algumas condutas a partir do que a gente concebe como sendo algo que vem do gênero. Então, para as meninas, entendendo que elas são mais comedidas, mais silenciosas, então a gente acredita que é assim que elas devem se comportar, naquele determinado contexto. Os meninos vão se comportar, já temos de antemão, pressuposto, que por serem mais exploradores, por serem mais barulhentos e às vezes até com um adjetivo de bagunceiros,
A gente espera que eles tenham outro comportamento. E as crianças aprendem por muitas e múltiplas linguagens, né? E principalmente para aqueles ainda que não a verbalizam, a gente tem uma ideia de que eles, na verdade, não estão percebendo de que maneira que estamos construindo essa cultura, né? E reconstruindo ali, né? Uma vez que a gente não passe por um processo de formação, intervenha nas nossas práticas, a gente continua perpetuando algumas condições que levam invariavelmente a acreditarmos que essas expectativas precisam ser atendidas. Se elas precisam, tudo que nós formos fazer vai remeter a uma ideia de que eu espero que assim o seja. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente tratar sobre gênero e sexualidade. Então, o Bom Dia, ele fala sobre experiência, que é aquilo que nos passa, nos acontece ou nos forma e nos transforma. Portanto, não somos seres imutáveis em nenhum âmbito. E por que seríamos nas nossas relações de gênero? Então, o fato de eu acreditar, né, a título aqui de exemplo novamente, que meninos tenham uma determinada conduta e meninas têm outra, a partir da ideia, né, que é gestada e que é concebida ali historicamente, se eu não passo por uma formação que transforme essa visão e amplie essa perspectiva, eu também não consigo pensar outras experiências. Que experiências que eu vou propiciar dentro dos meus contextos para os bebês e crianças que os façam romper as barreiras de gênero e permitam a exploração integral, né, daquele ambiente? Se eu comigo mesma acredito que o que eu espero deles é outra conduta. Então, o Bom Dia nos chama a atenção sobre a importância do sujeito experimentar experiências e estar aberto a partir delas para a sua própria transformação. E aí sim, pensando na nossa prática, examinar materiais pedagógicos voltados para crianças pequenas, né, como os diversos objetos culturais, brinquedos, filmes, entre outros, são fundamentais para perceber de que forma que esses objetos e a maneira como eu disponho eles evocam as concepções de gênero, sexualidade, raça, etnia, geração, nacionalidade dos bebês e crianças migrantes, porque tudo isso pode engendrar uma prática voltada para a promoção da desigualdade se eu não intervir no sentido de permitir, né, que esses materiais sejam examinados com uma intencionalidade. Qual a minha intenção? E aí, então, a gente, remetendo ao nosso universo aqui na educação infantil, né, a partir da nossa fala, pensamos no elemento central, né, do brincar como sendo um poderoso recurso de expressão cultural da criança, que sabemos todos que deve ser, claro, valorizado como um componente de cultura e daquela sociedade. E as crianças, elas são atores sociais que têm múltiplas relações e que, portanto, quando a gente entende elas como sujeitos que também produzem cultura, a gente tira aquele papel do adulto no centro daquele contexto, e aí a gente observa que aquele contexto deixa de ser adultocêntrico na investigação e ele passa a ser, na verdade, da criança, da exploração da criança. Isso de que maneira que ela interage a partir da sua brincadeira com os recursos que eu disponho, com os contextos que eu elaboro, e aí sim eu vou ter bons, né, fundamentos para compreender os processos, né, de desenvolvimento daquela criança. Então, a gente vai se perguntando a partir disso. Então, eu faço isso tudo na prática, ocorre como? Né? Eu preciso acreditar que daqui para frente eu não vou mais pensar binariamente, eu vou pensar de maneira como, né, alguns autores, principalmente a Daniela Finco, fala sobre a transgressão dessas barreiras, né, de gênero dentro das infâncias. Eu vou, então, retirar tudo aquilo que remeta. Por exemplo, aqui, as cores, eu vou tirar tudo aquilo que remeta à ideia do feminino e do masculino. Eu acho que a gente precisa, tudo que a gente retira sem uma intenção muito clara, apenas retirando para que acreditemos que dessa forma estejamos propiciando ali um ambiente de maior igualdade, pode ser falho se nós não repensarmos, né, conosco mesmo o porquê dessa retirada. E se eu vou manter estabelecendo uma comunicação de que maneira com aquele ambiente, ou seja, eu vou permitir que os meninos frequentem os espaços ditos das meninas, né? As brincadeiras que são ditas das meninas. Eu vou incentivar que aconteça essa troca
Eu vou permitir, né, através ali das minhas condutas, que as relações entre eles sejam baseadas num princípio de igualdade. Eu vou permitir e não vou estereotipar que um menino fantasiado com aquilo que é chamado de elementos do feminino possa passar por essa experiência e entender que aquilo é natural, porque é natural para a criança. A criança não faz essa distinção. E aí, uma ferramenta importante para a gente ter, né, como um norteador e um documento, né, que todos conhecemos como um alicerce nesse sentido, é o próprio projeto político-pedagógico da escola. Uma vez lá, inscrito e promovendo diretrizes, né, que valorizem as múltiplas experiências e respeitem as diferenças todas, sejam elas socioeconômicas, étnicas, de gênero, diversidade sexual, religiosa. Uma vez que esteja inscrito isso e registrado isso no projeto político-pedagógico, nós temos aí a potência, né, de implementação, né, por uma via autônoma, né, cada unidade constrói a sua, desses princípios de igualdade. Pensarmos que as crianças, elas imitam os adultos, então, portanto, nós aqui novamente, né, estamos pensando numa formação enquanto profissionais de educação, porque é através de nós que esse referencial passa a ser ou referendado pelas crianças ou reconstruído a partir desses processos formativos. Então, a importância dele vem nesse sentido, né? Aquilo que eu coloco luz, aquilo que eu coloco foco, tende a crescer. A gente tem que pensar que a maneira como eu me comporto, como eu olho, como eu me oriento, é um ato educativo e formativo naquele ambiente muito forte. A gente vai ratificando isso e repetindo sobre diferentes pontos de vista, porque esse é um processo que praticamente todos nós, em algum momento da vida, ou por vezes a vida toda, construímos como ideal de gênero que concebemos como sendo aquele, ó lá, certo e errado. Então, o que é certo? Mas isso não é certo, né? Isso aqui não, isso aqui é errado. E aí a gente tem que pensar esse certo e esse errado dentro do contexto em que nós estamos. Nós somos profissionais de educação. Então, como profissionais de educação, a nossa intervenção precisa estar, né, baseada e calcada naquilo que é caro para nós, que é dentro de uma literatura, que é dentro de um embasamento teórico, é pensar o que a teoria está me dizendo para, né, iluminar a minha prática, para repensar a minha prática. Então, saio muito daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço na minha casa, né? Porque isso também faz parte da nossa composição, somos, né, fundidos tudo num corpo só, mas eu preciso repensar isso enquanto profissional de educação, no âmbito da minha prática pedagógica, e dizer, aqui não, aqui eu tenho que estar calcado em princípios que estejam vinculados a uma literatura e a uma leitura de mundo que seja na perspectiva da equidade, que seja na perspectiva de um sujeito integral, únicos, dentro de um contexto múltiplo e que, a princípio, é o mesmo para todos, mas a exploração desse meio não é a mesma para todos, tá bom? Queria agradecer a todos vocês pela excelente oportunidade que, de certo modo, foi me dada, né, de voltar nesse assunto aqui com o público da educação infantil, né, as formadoras de DIPED, e desejar a todos vocês uma excelente jornada pedagógica, que ela seja também, né, alvo aí da exploração de vocês, esmiuçando maneiras de pensar, né, o fazer pedagógico das nossas unidades nos recortes de gênero e sexualidade, de forma a promover com isso, né, uma educação que a gente acredita que seja, como o ODS, né, número 4 diz, de qualidade, tá bom? Muito obrigada.